Então, Então, como você estava dizendo, eu consegui fazer a leitura labial, né, do que você estava dizendo, que realmente deu para entender é a um apresentação? período. Deu para entender a sua Deu, apresentação? Ah, tá. deu sim. Mas você estava dizendo que é um momento em que as emoções elas estão muito conturbadas, né, para essa mulher, para essa mãe recém-nascida, né? E o que está acontecendo então nesse contexto? Né, dessa mãe recém-nascida. A gente pensa, há grandes mudanças no cenário, né, no contexto dessa mulher, e há uma grande mudança intrapsíquica. Né? Então, o que está acontecendo ao redor? É uma fase que vai demandar grande esforço e muita adaptação. Né? E essa adaptação ela vai começar pela rotina, né? Mas também no sono, na alimentação dessa mulher, na amamentação desse bebê. E ainda há mudança nos papéis, nos relacionamentos. Né? Então, essa mulher que até agora era filha, ela passa a ser mãe. E parece que toda aquela atenção, né, que ela recebia enquanto filha é deslocado para o bebê. E muitas vezes ela não entende como se comportar nesse novo lugar. Ela está se sentindo perdida. A mãe Uhum. dessa mãe recém-nascida agora é a avó, né? Ela vai passar pela avosidade, que também tem um impacto muito grande para essa mulher. Ela está lidando com questões ali, muitas vezes essa mulher fala, nossa, eu já sou avó, isso está me levando muito próximo da morte. É uma coisa muito louca, mas acontece, né? Eu estou ficando velha, né? Então, que período é esse? Né? Essa avó muitas vezes quer resgatar a própria maternidade no maternar da filha. Então, podem haver algumas complicações nessa mudança de papel. O pai, que até agora era marido, também é um pai recém-nascido. E tem Sim. muitas coisas em que ele está aprendendo, há muita insegurança. E também a grande expectativa dessa mãe recém-nascida em relação a todos esses que estão ao redor. O que, que ela espera? Apoio, compreensão, ajuda no dia a dia. Só que nem sempre quem está ao redor também está preparado para acolher tanto essa mãe recém-nascida quanto o bebê que está chegando. Então os papéis ficam meio perdidos, né? Nesse período eles ainda estão se encontrando enquanto pais recém-nascidos e enquanto uma avó também recém-nascida, principalmente se for o primeiro neto. Então Uhum. só aí já é cenário para grandes conflitos, né, no relacionamento interpessoal deles ali. Além disso, muitas vezes essa mulher era só profissional e agora ela vai experimentar um novo ritmo de vida no dia a dia. Ela estava acostumada a acordar, às vezes ir para uma academia, fazer uma atividade física ou algum hobby, depois trabalhar no final da tarde, muitas vezes um happy hour ou atividade física no final do dia, e agora ela está ali, né, entre quatro paredes, com um bebê que é altamente demandante e ela está se sentindo insegura. Muitas vezes ela não sabe o que tem que fazer, como tem que fazer, quantas vezes tem que fazer. Isso tudo traz muita insegurança para essa mãe recém-nascida. Como se não bastasse tudo isso, ela ainda está passando por um período que, segundo a literatura, é o período de maior probabilidade de adoecimento psíquico de uma mulher. Por quê? Olha só. Nesse momento, há uma abertura intrapsíquica, ou seja, a mulher começa a entrar em contato com ou memórias implícitas, ou seja, aquelas que nunca foram verbalizadas, nunca foram racionalizadas. Ela começa a entrar muitas vezes em contato com a sua criança interior ferida, que ela não imaginava que existia, ela nunca tinha tido contato, e ela começa a ter emoções que ela não sabe de onde vem. Todo esse cenário é muito propício aos adoecimentos psíquicos, que é o que a gente está chamando aqui dessa instabilidade emocional no puerpério. Né? E Isso. para esses adoecimentos intrapsíquicos, para esses adoecimentos psíquicos acontecerem, além de todo esse cenário de fundo, né, que a gente acabou de falar assim bem rapidamente sobre eles, ainda tem essa abertura então intrapsíquica da mulher, que ela está em contato
com sensações, com emoções, com vivências que até hoje talvez ela não tenha tido um momento para isso acontecer. E quais são as doenças desse período? Embora o Baby Blues ele esteja listado nessa fase de adoecimento psíquico, ele é benigno, ele é de ocorrência espontânea e também de remissão espontânea. Então, o Baby Blues, embora ele esteja junto com a depressão pós-parto, com uma psicose puerperal, com uma síndrome do pânico pode acontecer nesse período e até um estresse pós-traumático pode ser enquadrado como adoecimentos do puerpério. Mas o Baby Blues, ele vai acontecer em 80% dos puerpérios. Então é algo assim, bastante natural e esperado. São raras as mulheres que não passam por essa montanha russa de emoções que a puérpera está passando. Né? Então vamos diferenciar principalmente o Baby Blues da depressão pós-parto, que é o que geralmente causa um pouquinho de confusão. O que está acontecendo no Baby Blues? Essa mulher acabou de ter bebê e ela está com o corpo ainda voltando, né, ao corpo anterior. Então esse útero está se contraindo, né, ele está voltando ao seu estado de origem em tamanho, posição, os órgãos todos estão voltando ao seu lugar. Existe uma produção louca de hormônios, né, para dar conta dessa amamentação e dessa vinculação, e a ocitocina ela está explodindo nesse período, né, que é o hormônio responsável pela vinculação ali da mãe e do bebê. E perdi o que eu ia falar, gente. É culpa do Covid. Depois que eu tive Covid, eu fiquei assim. Às vezes a palavra foge, mas tudo bem. E essa mulher precisa, então, de uma maior produção hormonal para conseguir se vincular a esse bebê. Então, tudo isso está acontecendo em concomitante a todas as transformações no contexto externo dessa mulher. E o que acontece, então? Quais são os sintomas do Baby Blues? Existe aquela montanha-russa de sentimentos, de emoções. Ora, eu estou chorando de felicidade porque esse bebê é lindo, é a coisa mais linda desse mundo. E ora, eu olho para esse bebê e falo, o que eu fiz da minha vida? Eu não sabia que ia ser tão difícil. Ninguém me avisou que ia ser difícil assim. Passa 15 minutos, ai, mas ela não é linda? Olha que princesa que ela é. O marido olha e fala, essa mulher tá ficando louca. Não é bem assim? Exato. E é isso, né? O Baby Blues é essa sensação, são os hormônios, né? Mexendo com essa mulher, ela se sente mais fragilizada, existe o sono que está alterado, então existe um cansaço muito intenso, né? Ela está sem dormir, ela está passando pela privação do sono, ela está exausta, muitas vezes esse seio está dolorido, está machucado, né? Esse período de adaptação da amamentação exige grande paciência e muito esforço por parte da díade, não só da mãe, mas também do bebê que está aprendendo também a ser amamentado, né? Ser alimentado. Exatamente. E aí existe uma preocupação excessiva com esse bebê, com a saúde desse bebê. Será que ele está ganhando peso? Será que ele está chorando por quê? Deve estar alguma coisa errada. Deve ter alguma coisa errada. Então existe essa preocupação excessiva, uma ansiedade que pode vir a paralisar um pouquinho essa mulher, mas é esperado que entre 15 e 30 dias exista uma maior calmaria das emoções. Então ela já consegue entender melhor, esse chorinho, tá na hora do mamar, né? Tá dando um intervalo do mamar. Deve ser a fralda, que já faz tanto tempo que eu troquei. Ela começa a entender como esse bebê funciona. Exato. A rotina começa a aparecer, não relacionada ao sono, porque a gente sabe que ainda vai levar um tempo para isso acontecer. Mas esse período da esterogestação é necessário que a mulher esteja um pouquinho mais introspectiva para que ela esteja focada no bebê
e no próprio estado emocional, que a gente sabe que impacta diretamente no estado emocional do bebê através do neurônio espelho, né? Esse campo relacional, ele é muito importante nesse momento. Então, se a mulher, ela tivesse toda extrovertida, saindo e fazendo um monte de coisa, ela não teria um tempo para aprender a cuidar desse bebê, a aprender a ser essa mãe. Então, é do organismo. Nosso organismo, ele é muito inteligente. Nosso cérebro é muito inteligente, né? Então, ele faz com que a mulher esteja um pouquinho mais introspectiva para que ela dê conta desse aprendizado. Então, até 30 dias, ok. Se ela tiver com esse choro um pouco excessivo e sem uma causa aparente, embora tenha todas as causas, todas as razões para ela chorar, mas sem um motivo aparente. De repente ela está lá no cantinho e começa a chorar. Mas mas por que você está chorando agora, mulher de Deus? Ah, não sei porque eu estou chorando, e chora, né? Isso é o baby blues. E as mulheres, né, saberem que 80% das mulheres passam por isso, traz um acalento para o coração das mães. Porque elas pensam assim, eu não estou ficando louca, isso faz parte. Eu já sabia que seria assim, ou pelo menos eu deveria estar sabendo que seria assim. Então elas ficam mais conformadas, vai passar, né? É só uma fase, vai passar. Bom, passado 30 dias, se os sintomas de um choro excessivo permanecem, se uma ansiedade excessiva está presente, existe uma exaustão, uma falta de vontade de fazer coisas do dia a dia, ou uma dificuldade no cuidado consigo mesma e com o bebê, uma dificuldade aparente de vinculação com esse bebê e uma culpa excessiva, a gente precisa começar a prestar atenção nessa mulher. Porque é possível que uma depressão pós-parto possa estar sendo instalada ou ela só ficou evidenciada. Essa depressão pode ter tido início lá na gestação, essa mulher não percebeu, quem a acompanhava não percebeu, e no puerpério é que ela vai ser acolhida nesse estado de uma depressão. Então, perceba que é diferente do baby blues. O baby blues é aquela montanha russa. Ora eu tô bem, ora eu tô triste, mas aí eu já tô feliz de novo, mas de repente eu começo a chorar. Isso é baby blues. Se há uma constância dessa tristeza, dessa ansiedade, dessa apatia, uma falta de apetite, um sono alterado, não porque o bebê não dormiu, porque a mulher de fato não consegue dormir, existe uma insônia e uma culpa, né, que vai impactar diretamente na autoestima dessa mulher. Aí nós estamos falando de uma depressão pós-parto. O que pode influenciar na depressão pós-parto? As expectativas que foram criadas em relação à gestação, ao pai, à avó, a si mesma enquanto mãe, né? Que tipo de mãe eu gostaria de ser e eu não estou dando conta de ser. A amamentação, ela está sendo possível? Ela não está sendo possível? Que parto foi esse que aconteceu? Era o parto esperado ou foi um parto possível? Todos esses fatores que a gente vai chamar de lutos do puerpério, eles podem estar em maior ou menor intensidade no puerpério das mulheres. Vai depender do tamanho da expectativa, né? Se não houve esse alinhamento com o que era possível, com aquilo que eu criei de expectativa. Então, a intensidade dessa depressão, um dos fatores está ligado a esses lutos que ela vivenciou durante a gestação e no pós-parto imediato. Outra coisa importante é saber, existe histórico de depressão nessa família? Existe histórico de depressão na história dessa mulher específica? Uso de medicamentos prévios? Porque se isso já aconteceu, também é um fator que me faz ficar em alerta para acompanhar essa gestante. E aí, Estela, por isso que é tão bacana a mulher não fazer apenas o pré-natal ginecológico. Né? Muitas vezes, dentro do pré-natal psicológico, é que a gente vai estar passando para essa mulher tudo isso. Né? A gente vai estar alinhando essas expectativas, ouvindo essa mulher. O que ela espera? É possível o que ela está esperando? É real esse cenário que ela está criando, de repente,
do parto, né? Sendo que ela não sabe se vai conseguir ter um parto natural ou se vai evoluir para uma cesárea. O que ela pensa em relação a isso? Como ela se sente em relação a isso? Eu percebo isso, que muitas mães elas sentem muito frustradas, porque a expectativa de parto normal, natural, era grande. Então elas se preparam, no pré-natal delas, elas se preparam tanto para esse momento e quando não conseguem atingir aquilo que desejava, há um impacto muito grande. E como você falou, no puerpério essas emoções elas vêm à tona, vêm à flor da pele. Isso, exatamente, são essas frustrações, a depender da intensidade delas, que isso vai ter impacto direto na depressão pós-parto, né? É um dos fatores, né? Para a gente também estar avaliando a probabilidade de uma depressão pós-parto, porque a gente sempre vai falar numa probabilidade, porque muitas vezes não é o acontecido em si, não foi muitas vezes ter sido uma cesárea, né? E às vezes a cesárea correu bem, ela foi bem acolhida, foi bem assistida, mas é como essa mulher vivenciou. Né? Então, quando a gente fala de trauma, por exemplo, nós não estamos falando exatamente do ocorrido, mas como essa mulher vivenciou aquele acontecido. Então, para mulheres, para algumas mulheres, ter a cesárea, tá ok. Foi essa a possibilidade do meu filho estar bem e eu também? Tá tudo certo. Eu queria outra coisa. Mas se não foi a minha possibilidade, tá tudo bem. Para outras mulheres, não. Pode ser que elas queriam um parto normal, conseguiram um parto normal, mas o custo emocional disso é gigante. E aí a possibilidade de acontecer uma depressão pós-parto também é maior. Então veja que não é, por exemplo, o tipo de parto que vai impactar para saber se há possibilidade ou não de uma depressão pós-parto, mas como a mulher vivenciou. Às vezes foi uma gravidez desejada, foi desejada, mas no decorrer da gestação podem ter acontecido coisas, né, que impactaram negativamente para essa mulher. Então aquele sonho daquela gravidez planejada, que ia acontecer assim, assim, assado, não aconteceu. E isso pode impactar e ser um fator de risco para essa depressão pós-parto estar instalada. Né? Então, quando a gente lida com mulheres recém-nascidas, né, com mães recém-nascidas, desculpa, o que a gente precisa olhar? Existem alguns fatores de proteção. Se essa gravidez ela foi desejada, às vezes ela não foi planejada, mas ela estava já desejada, ela já estava nos planos da família. Essa mulher tem um emprego fixo, né, ela tem uma renda, né, ela tem uma parte financeira um pouco mais estabilizada. Se a mãe e a filha têm uma boa relação interpessoal, isso é um fator de proteção, porque é muito provável que essa mãe consiga ser essa rede de apoio esperada e desejada por essa mulher, e isso faz muita diferença para ela. Se o pai está presente ou não durante a gestação e vai permanecer nesse pós-parto, né? Se eram casados, por exemplo, e vão permanecer casados, se esse pai está presente é algo importante. Olhar para essa gestante, já houve depressão antes? Não houve. Então isso também é um fator de proteção. Grupos, ela fez um pré-natal psicológico, ela está fazendo acompanhamento, né, com ginecologista, já passou às vezes por um odonto, né, passando por um dentista, porque também existe o pré-natal odontológico. Ela passou por uma educação do sono infantil e ela já sabe o que esperar desse pós-parto, né, dessa fase da esterogestação, até chegar ali aos 4 meses, principalmente. Ela já sabe como lidar com esse período. Isso tudo é fator de proteção para essa mulher. Quais seriam os fatores de risco? Abuso doméstico, enquanto essa mulher está gestante, se não é uma gravidez desejada e muito menos planejada, se essa mulher ou o companheiro ele fica desempregado ao longo da gestação, isso tem um impacto muito grande no emocional desse casal e aí vai, né, diretamente impactar na gestação desse bebê pelo estresse
que essa mãe está vivenciando, se ela tem problemas no trabalho, né? Não perdeu o trabalho, mas no trabalho não é bem-vindo uma gestante e ela começa a perceber, né, que ela não está sendo bem tratada ali, existe uma discriminação com essa gestação, isso é um fator de risco. E se já houve outros períodos de adoecimento psíquico dessa mulher, se ela já usou medicação antes, né, se teve problema com ferro, por exemplo, são algumas das coisas que podem estar impactando, né, e também favorecendo a depressão pós-parto de acontecer no puerpério dessa mulher. Eu tô falando muito, Estela. Pode interromper. Tranquila. Tô adorando, tô adorando. Quanta informação. Nossa, fantástico, Cris. Bom, eu recebi uma pergunta que eu acho que até é importante trazer aqui, que falaram assim, Cristiane, então quer dizer que uma mulher que faz o pré-natal psicológico, ela está isenta de passar por uma depressão pós-parto? Não. Porque não é só isso, não é só ter o conhecimento, né? Ajuda. Né? O pré-natal psicológico, ele traz educação a respeito de toda a gestação, fase a fase, da alimentação, dentro do limite que o psicólogo pode falar a respeito dessa alimentação, né? Porque o sugerido é que procure um nutricionista para fazer esse acompanhamento, mas a gente traz ferramentas, né? Ter esse conhecimento somado às ferramentas para você lidar com o pós-parto minimizam a probabilidade da depressão pós-parto. Né? O pré-natal psicológico ele entra como um fator de proteção, mas ele não impede a depressão pós-parto de acontecer, devido a todos aqueles outros fatores que a gente já falou. Né? Depois me perguntaram se o pré-natal psicológico era só para gestante, né? Feito durante a gestação só para gestante. E não é. Ele pode ser feito com toda a família, com o pai, com os avós, caso elas queiram, né? Geralmente as avós adoram vir pro pré-natal, né? E existe uma sessão só para as avós, para a gente falar sobre esse período também, para que não seja um período de adoecimento para elas, né? Então existe aí muitas vezes um conflito que é transgeracional. A avó aprendeu de um jeito, mas a mãe quer fazer de outro aqui. E aí começa a ter conflito, né? Então as avós também são muito bem-vindas no pré-natal psicológico, porque a gente também consegue minimizar os conflitos que podem acontecer nesse período. Os pais também, né? Os homens podem participar. Existe um período também que é para eles, é o pré-natal psicológico para eles, né? Até para treinar esse olhar e acompanhar a esposa. Opa, isso está normal, opa, já passou de 30 dias, isso aqui não está muito legal, talvez seja necessário encaminhar ou para um psicólogo ou para um psiquiatra. Né? Então, o pré-natal acompanha a família toda, desde que eles tenham essa disponibilidade. Né? Você tem perguntas aí também? Eu tenho uma. Eu acho que você acabou respondendo, né? Como saber se há algo mais com a instabilidade emocional no puerpério? Eu acho que foi essa explicação do Baby Blues, né? Isso. Dos 30 dias, a mulher já tem que ficar mais atenta para o que está sentindo e procurar uma ajuda profissional. E aí é uma coisa importante que você está falando. Esse procurar a ajuda profissional é algo que muitas vezes essa mulher não faz. Porque ela tem vergonha. Ela tem vergonha, né? Ela se sente julgada. Como assim eu não estou dando conta do meu filho? Então muitas vezes ela não quer. Quando nós, enquanto educadoras for infantil, a gente sugere que ela busque um profissional, um psicólogo, terapeuta, 90% não vai. Mesmo você explicando quanto é necessário, quanto a saúde emocional dela impacta na saúde do bebê, né, através do neurônio dele, ela tem essa resistência. Sim, ela tem muito medo do julgamento. Assim, a mãe já está sob vários olhares, né? Essa mãe recém-nascida, ela já está sob vários olhares. Né? Existem os amigos, o marido, a mãe, a sogra,
tem o próprio bebê que demanda dela uma atitude, uma ação, um comportamento. Então ela já está se sentindo muito pressionada. E como que ela vai chegar e falar, olha, eu não estou dando conta, será que alguém pode me ajudar? Ela sente vergonha. Né? Ela muitas vezes fala, não, eu vou ser julgada por isso, não, eu tô dando conta, não, faz parte, não, eu tô bem. E ela vai minimizando muitas vezes esse sintoma. Mas quando as pessoas que estão ao redor dela, eles conseguem ter esse olhar um pouquinho mais treinado para observar, opa, ela não está conseguindo pegar esse bebê. Ela escuta esse bebê chorar e ela não sai da cama, ela não tem energia, ela não tem força, ela não tem vontade, ela não consegue cuidar de si mesma, muito menos do bebê. É necessário que alguém esteja olhando para essa mãe, para dizer, você precisa de ajuda e tá tudo bem, né? Nós podemos buscar essa ajuda juntos, né? Não, às vezes não é só a mulher que vai, o marido vai acompanhar, né? Então é importante que eles estejam muito alinhados quanto a isso. Né? Olha, se eu perceber que você não tá legal, eu vou pedir ajuda, né? Eu quero te ajudar. E é pro bem da mulher. Né? Lógico. É bem isso, Cris. A mulher, às vezes, nesse momento, ela não consegue perceber. Tem tanta coisa acontecendo com ela. Ela tem que dar conta de tudo. Ela tem aquela sensação que tem que dar conta de tudo. E ela nem olha para o seu emocional, não olha para dentro, como você disse. Isso é a importância do marido, da mãe, né, da avó, da família. Eu achei super legal esse pré-natal psicológico com toda a família. Incrível, né? Que a gente consiga divulgar mais, para que mais pessoas, mais mães, possam saber o quanto isso é importante, quanto a saúde mental da recém-mãe, ele é importante. Não é assim? Com certeza. Bom, a gente ainda tem mais um tempinho? Sim. Tem alguma pergunta? Não, mas ainda tem os lutos do pós-parto. Se a gente puder falar um pouquinho a respeito deles, também ajuda as mães a estarem mais atentas ao que está acontecendo. Bom, o primeiro luto que normalmente a mulher vai estar vivenciando é a perda da barriga. Né? Muitas vezes essa mãe vai sentir falta, né, do bebê mexendo, de ter aquela sensação de plenitude, de eu estou gerando vida, né? E quando esse olhar está todo voltado para ela, né? Então esse é o primeiro luto. Na ausência da barriga, essa mulher muitas vezes tem uma sensação de impotência, porque agora o bebê está aqui do lado de fora e ela não sabe o que fazer. Sabe o que eu senti só atrapalhando um pouquinho nessa parte da barriga? Eu sinto assim, eu não posso mais proteger, aquela sensação de impotência quanto à proteção. Antes estava só com você, agora não. E o que eu faço agora, né? Quem é esse bebê que acabou de nascer? O que eu preciso fazer, né? Porque muitas vezes o que a gente vê, né, Estela, eu acho que esse é um grande problema ainda. O puerpério e a gestação em si, eles são muito romantizados. Né? Existe o lado A, né, que é cor-de-rosa, que tem que amamentar porque é importante, que o parto natural é o melhor para o bebê e para a mãe, porque a recuperação é assim, é assado. Mas a gente esquece que existe o lado B da maternidade, né? E que ele tem várias nuances, né? Esse cor-de-rosa tem hora que ele é pink, tem hora que ele é um rosa mais pastel, mais bebê, tem hora que ele é um pouco mais forte. Existem graduações aí, intensidades de emoção que está envolvido nesse período, né? Então essa romantização, sim, a romantização vai trazer a culpa. Exatamente. Eu preciso amamentar, porque é o que é esperado. Mas eu não consigo, eu não estou conseguindo, não é uma possibilidade para mim. E essa mulher não entende que está tudo bem não ser uma possibilidade para ela. Tem mulheres que vão escolher não amamentar. E quem somos nós para dizer você tem que amamentar? Qual é a sua possibilidade? Né? Esse olhar, né, de acolhimento para essas mães, muitas vezes ele falta, né, quando a gente olha para o social. Né? Quando a gente vai olhar para as mídias, né, que vão falar o tempo todo de fórmula, disso e daquilo, e vão fazer propaganda de amamentação com aquela mãe maquiada, né, se sentindo plena, né, que você fala assim, que amamentação é essa? Eu não conheço. Né, a gente está com olheira até aqui embaixo, assim, parecendo um panda. Né?
Exatamente. Então essa romantização, ela dificulta muito, né? Essa mãe entender que tá tudo bem, que ela tá aprendendo, que ela precisa entender o que é uma possibilidade para ela, que ela vai ter que testar e saber o que funciona para ela e para esse bebê e o que não funciona, né? Então quando a gente olha para a avó, por exemplo, na época da avó era de um jeito e funcionava. Agora na época da filha é de outro jeito e também funciona. Então essa adaptação leva um tempo, né? Por isso que é necessário ter paciência nesse período. E aí a gente vai continuar alinhando então com essa mulher alguns outros pontos que podem se tornar lutos no puerpério. E o segundo deles vai ser esse bebê imaginado. Eu imagino, né? Não sei como foi com você, mas na gestação a gente fica, ai, vai parecer comigo, mas vai ter o cabelo do pai, mas o olho vai ser da cor do avô, porque era aquele olho azul maravilhoso. E quando o bebê nasce, você olha para ele e fala assim, que bebê é esse? Né? Ele não se parece com o bebê que eu sonhei, que eu imaginei. Existe na literatura que diz que esse bebê ele parece ser um bebê adotado. Nesse primeiro momento, né? Você olha e fala, esse não é o meu filho. Não foi aquilo que eu imaginei, ele não se parece com aquilo que eu imaginei. Às vezes vem mais magrinho, às vezes vem mais gordinho do que eu esperava, e eu não o reconheço. E nem toda mãe tem aquela coisa do amor instantâneo por esse bebê. O amor, ele vai ser construído. E muitas mães acham que no momento em que pegarem seus filhos no colo, vão ter um amor incondicional e vão conhecer aquele bebê como se, né, fossem séculos com ele. E na maioria das vezes não é assim que acontece. Muitas vezes sim, acontece esse imprinting, né, de você olhar para o bebê e amá-lo como se você fala assim, nossa, eu amo o bebê mais do que a mim mesmo. Mas nem sempre isso vai acontecer. E é por isso que a ocitocina vem, né, para ajudar nesse vincular com o bebê, ajudar na amamentação e você construir esse relacionamento. Então esse bebê imaginado muitas vezes também vai passar por essa ideia de que o amor ele é instantâneo. O bebê nasceu, eu amo incondicionalmente. E muitas vezes não vai ser assim. Ele vai ser construído com o passar dos dias. E aí você vai começar a conhecer esse bebê. Você vai olhar para ele e falar, esse chorinho é de fome, já tá na hora do mamazinho. Esse chorinho é a barriguinha que tá reclamando. Esse, deve ser a fralda. Esse é só querendo colo mesmo. É só querendo o colinho da mamãe. Então você passa a conhecer e você vai construindo essa relação com esse bebê. E aí sim você vai dizer que ama incondicionalmente, né? Que você quer fazer de tudo por ele. Outra coisa que pode acontecer como um luto é a expectativa em relação à mãe, a sua própria mãe, né? A avó do bebê. Muitas vezes você acha que ela vai ajudar e ela está interferindo. Né? Ao invés de olhar para a mãe, olha diretamente para o bebê. E se a gente olhar para a psicologia sistêmica, a gente vai entender que a avó cuida da mãe e a mãe cuida do bebê. E normalmente o que a gente vê acontecer, a avó cuida do bebê. E essa mãe fica sem o olhar da própria mãe. Né? E aí a gente volta naquela dói, né? Ela estava acostumada a ter esse colo, ter esse olhar, ter essa atenção, esse cuidado, e de repente ela perdeu tudo para o bebê. Ainda mais enquanto gestante, né? O olhar era todo para gestante. Se Exatamente. Ela comeu, se ela dormiu bem, se ela não dormiu, se ela tá cansada. Aí não. Aí vai pro direto pro bebê. E a mãe Exatamente. é olhada por... Exatamente. Quem cuida de quem está cuidando? Então, uma das coisas que a gente vai ensinar às avós no pré-natal psicológico é que o olhar dela é para a própria filha, né? E a filha vai olhar o próprio filho. Mas muitas vezes isso não acontece. Essa mãe se torna intrusiva demais, essa avó, né, se torna intrusiva demais. E essa mãe fala, mas peraí, é o meu maternar, deixa eu tentar. E a avó, não, eu faço melhor. Eu já tive não sei quantos filhos, então eu já sei o que eu estou fazendo. Mas essa mãe tem algo que ela quer fazer, tem algo que ela quer colocar em prática, que ela desejou estar ali realizando e muitas vezes ela não vai conseguir.
né? A mesma coisa em relação a esse pai recém-nascido. Ele demora um pouco mais para entrar nessa relação, para entender qual é o lugar dele. Muitas vezes o pai tem uma percepção de que ele é só o recurso financeiro. Ah, precisa comprar fralda? Aham, eu compro. Ah, precisa comprar fruta? Aham, eu compro a fruta para minha mulher comer. Ah, precisa comprar? Eu compro. Mas e o apoio emocional? Né? E chegar para essa mulher e dizer, como você está? Tô te achando triste ou tô te achando muito cansada? Tem alguma coisa que eu possa fazer para você nesse momento? Né? E muitas vezes esse marido não consegue, esse pai recém-nascido não consegue entender qual é o lugar dele, né, nesse período, né, pós-parto. Isso também pode ser uma grande frustração para a mãe, que achou que durante a gestação ele fez e aconteceu, ele também vai dar conta de fazer isso no pós-parto. E ele não consegue, muitas vezes ele trava, porque ele também não sabe como fazer, ele tem medo de pegar e machucar, ele tem medo de trocar uma fralda, de pegar para arrotar, ele também tem seus próprios medos, né? E por isso, muitas vezes essa mãe não consegue também ter esse acolhimento com esse pai recém-nascido. Se ela não sabe o que fazer, ele também não sabe, né? E eles vão aprender juntos, né? Outro luto que pode acontecer é em relação ao próprio corpo. Né? A mulher se olha no espelho e ela nem é quem ela já foi, né? Aquele corpo que ela tinha, e ela sabe que esse também não é o estado final da coisa. E ela olha, ela não reconhece esse corpo, né? Daquela barriga que ainda tá meio mole, um seio inchado, cheio de leite, e ela olha e fala, meu Deus, cadê meu corpo? A roupa da gestante não cabe mais, mas a que ela era antes também não cabe. Também não serve, né? E eu falo que é um limbo, né? Existe um período em que, de fato, nada parece que funciona bem, né? Exatamente isso que você trouxe. As roupas que eu usava tão grande, as de gestante, as que eu usava antes da gestação ainda não servem, e eu fico, e agora? Eu uso o quê? Faço o quê? Então, esse luto em relação ao próprio corpo também pode ser algo que para algumas mulheres vai ser bastante intenso. Principalmente quando essa mulher tinha um corpo muito escultural ou frequentava academia, né, com frequência e tinha lá um corpo do que ela tinha imaginado. A gente está falando sempre de uma expectativa. Né? Às vezes ela tá linda, mas ela não consegue se perceber assim. Outro luto que pode ocorrer é em relação à maternidade versus vida social. Né? Se essa mãe gostava da vida social, de sair, de sentar num barzinho, ir para um restaurante, viajar, não que ela esteja impossibilitada agora, mas por um período isso vai ficar um pouquinho mais difícil. Né? Então ela pode sofrer esse impacto. E agora a gente está acolhendo mães que passaram pela pandemia, que não podiam nem que quisessem, né? Elas estavam praticamente impedidas, proibidas de sair de casa. Então agora a gente tem acolhido mães aí com crianças de 2 anos, 1 ano e pouquinho, até 3 anos, que passaram pela pandemia e que estão em sofrimento emocional. Estão precisando de acolhimento porque ficaram fechadas em si mesmas, muitas vezes com esse bebê, e agora estão com dificuldade de deixar ir. Sabe? De deixar, de repente, ir para uma escolinha, de ficar com a avó, porque era só com ela. Então tem esse medo, mas se não estiver perto de mim, como vai ser? Se eu não estiver por perto, como vai ser? Né? Será que vai ficar bem? Será que vão saber o que fazer com ele, dar o que comer, brincar, hora de dormir, hora da soneca? Só eu fazia. Só eu, e eu que faço bem. A gente tem isso também, né, Estela? Mas é isso. O meu jeito é que é bom. Melhor. O melhor jeito é o meu. Né? O seu pode até funcionar, mas o melhor jeito que ele está acostumado é com o meu jeito. Né? A gente quer controlar isso também. Né? Mas, e o último, que vai ser um pouquinho mais para frente, ali em torno dos 6 meses, vai ser essa volta ou não ao trabalho. Né? Muitas mães, quando engravidaram, que isso? A hora que deu 3 meses, estou voltando a trabalhar. E a hora que chega uns 3 meses, nossa, não, como que eu vou voltar com 6 meses? Nem com 6 meses, tinha que ser 1 ano de licença maternidade. Eu não vou conseguir voltar. Eu acho que a maioria pensa isso, Cris. É incrível.
essa sensação de eu não vou conseguir deixar ele aqui com outras, sob o cuidado de outras pessoas. Exatamente. E essa volta para muitas mães é muito sofrido. Às vezes, até esse momento, ela estava bem. Mas quando começa a se aproximar o quinto mês, aí tá chegando o sexto, que ela vai precisar voltar, que muitas vezes a mulher consegue os 6 meses, emenda umas férias e consegue. Mas a hora que vai dando 5 meses ali, o quinto mês, ela já começa a ter uma ansiedade excessiva. Exatamente assim. E agora? Mas quem que vai ficar com ele? Mas será que vai conseguir entender como que ele gosta de dormir? Que tem que fazer assim? Que na hora de trocar a fralda precisa fazer não sei o quê? Né? Porque é como ela faz. E essa ansiedade pode tomar conta dessa mãe. E ela pode passar por um período aí de estados depressivos, um humor um pouco mais rebaixado, uma ansiedade um pouco mais elevada, porque ela ainda não sabe o que fazer. Né? E se ela volta a esse trabalho, muitas vezes ela também fala, não era isso, agora eu preciso mudar. Né? A mudança intrapsíquica é tão profunda, né, que a gente está falando lá no comecinho. O impacto psíquico dessa mulher é tão profundo que muitas vezes nesse período do 6º mês ela vai começar a questionar alguns valores, alguns gostos. Será que é esse trabalho mesmo que me faz feliz? Né? Muitas de nós passamos por isso, por uma transição. Não é? Mas porque o nosso olhar para a maternidade, ele aguça em nós outras coisas, né? Outras vontades, outros valores, outros desejos, que você quer ajudar o outro com coisas que você passou. Às vezes você passou, sei lá, por uma alergia ao leite, e você aprendeu tanta coisa que você quer dividir isso com outras mulheres, você teve dificuldade com a amamentação, mas venceu e você quer compartilhar. Então, assim, o impacto, né, que tem em nós é tão grande que muitas vezes vai nos fazer questionar, né? É esse trabalho mesmo que me faz feliz? Eu me sinto plena aqui, eu me sinto realizada nesse trabalho? Ou será que hoje em dia existe um outro campo, existe um outro olhar, um outro lugar que eu queira estar? Então, esse também pode ser um luto do puerpério, né? Não tão quando a gente pensa em luto, geralmente a gente pensa em morte, né? Uma morte física. Mas se a gente parar para pensar, algumas coisas morrem em nós. Alguns sonhos já não são tão importantes para nós, né? É nesse sentido que o luto se estabelece. Eu imaginei de um jeito, mas foi de outro. Eu gostava de determinadas coisas e isso hoje não faz tanto sentido para mim. Né? Esse lugar que eu estou já não é tão favorável para aquilo que realmente importa. Né? Então, a minha hierarquia de valores para muitas coisas, elas estão alteradas. E é nesse período que muitas vezes a mãe vai buscar ajuda. Aí sim, ela muitas vezes tem essa coragem de falar, eu preciso me conhecer de novo, eu já não sei quem eu sou, eu nem sou mais aquela Cristiane, mas também não sou a Cristiane que eu desejava. Eu estou no meio do caminho. E aí eu busco ajuda, e aí sim a psicologia clínica entra, muitas vezes para resgatar essa mãe, né? Fazê-la se tornar a sua melhor versão de si mesma. Se reencontrar, né? Se reencontrar. Como pessoa, como mulher. Não o que ela era antes, porque ela não vai mais ser. Vai se redescobrir como uma Cristiane mãe e mulher, agora, depois da maternidade. Exatamente. Ai, Cris, incrível. Amei. Que bom. Amei. Será que tem mais alguma pergunta? Eu acho que não, né? Eu não sei se eu tô falando. Não. A doutora Samia falando excelente profissional, elogiando. Obrigada. Eu acho que não estamos com perguntas. Cris, eu vou deixar essa live gravada. Caso surja alguma dúvida, eu encaminho para você depois, tá bom? Eu fico à disposição. Cris, muito obrigada pela sua participação na nossa Semana Entre Mães. Agradeço demais, fiquei muito feliz com a sua participação. Eu que agradeço. Qualquer dúvida pode me procurar, né? As meninas podem me chamar no direct também, eu respondo, tá? Eu fico à disposição de vocês. E obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, obrigada, um beijo. Tchau, tchau.